João capítulo 4, do 31 ao 34. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algum de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Deixa eu ler outro texto para você aqui, não precisa abrir. Está em Amós capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor lá atrás, Amós está profetizando lá no seu tempo. Eis que vem dias, diz o Senhor, não são palavras do homem, é a intervenção de Deus, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O texto que eu li fala de algo muito fascinante, muito interessante, poderoso, na perspectiva espiritual de Cristo, que eu quero falar nessa noite. Sobre essa comida que Jesus falou: uma comida eu tenho. Deus está dizendo que viria dias em que Ele enviaria fome e sede, mas fome e sede de ouvir as suas palavras. Nunca houve uma geração tão faminta de Deus como essa de hoje. Porém, é uma geração que é faminta, mas não sabe que é. Uma geração tão faminta da palavra de Deus, das coisas de Deus, mas não sabe que é. Essa geração está se alimentando com comida estragada. Essa geração está vivendo um propósito errado. Essa geração está caminhando rumo ao abismo. Ela tem fome e tem sede, mas ela come comida estragada. Ela come coisas podres e se alegra com isso. Então, tem muita gente, irmão, assim. Tem comida boa para comer, falando da vida espiritual. Tem coisa boa para comer, mas está comendo coisa estragada. Ou então não está sabendo selecionar o que põe na mesa. Come tudo que vier. Você é dessa pessoa, irmão? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Por exemplo, a mídia joga tudo que ela quer. Nós absorvemos tudo, comemos tudo que ela entrega. Nós recebemos tudo que eles estão falando, que a televisão está falando, que os jornais estão falando. Nós vamos nos alimentando com todo esse lixo que vem e vamos acreditando nisso. E se nós não nos alimentarmos do pão de Deus, da palavra, do Espírito, nós vamos comer qualquer coisa por aí. Você vai ouvir qualquer pregação, qualquer palavra, você vai ler qualquer coisa, você vai se alimentar do que estão falando, que não é verdade, e você vai absorvendo coisas, e aquilo que você absorve e você toma como verdade, já foi dito isso por muitos psicólogos e psiquiatras. Aquilo que você coloca no seu consciente, por muito tempo você vai agregando no seu consciente, desce para o seu subconsciente, fica armazenado lá. E você descarrega aquilo nas suas emoções. Aí vem a depressão, aí vem o estresse, aí vem as síndromes, aí vem tudo aquilo que não deve acontecer, através dos estímulos nervosos do nosso organismo. Então, infelizmente, nesse momento de crise, que deveríamos buscar mais a Deus, que deveríamos refletir mais a glória de Deus, deveríamos estar na face de Deus, nós estamos acuados, fechados. Vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a face da terra. Já há uma fome nos corações, já há uma fome nas almas, mas eles estão comendo todo tipo de coisa que não presta, e a verdadeira comida está sendo deixada de lado. Imagina, irmão, você diante de uma mesa onde há todo tipo de comida que não presta e do lado um banquete poderoso, e você opta, você escolhe, você deseja comer aquilo que não presta e deixa o bom do lado. As pessoas estão fazendo isso. Elas não querem gastar tempo com Deus, não querem ouvir a Deus, não querem se dedicar no propósito de Deus. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre esse contexto que eu li para você. O propósito de Deus, é o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, de enviar fome e sede, para que nós possamos nos alimentar. Para que eu tenho fome e sede? Para me ser nutrido. Se não tiver fome e sede, como que eu vou me nutrir? Então, até isso Deus envia, irmão, a fome nos corações.
Até isso Deus faz por mim e por você, enviar fome para mim e para você nos alimentarmos. Ah, mas eu não tenho fome. Tem, porque Deus enviou a fome. O próprio Deus enviou a fome. Fome e sede espiritual. Espiritual. Quantos hoje estão no vazio existencial? Doenças da alma, né? As doenças psicossomáticas da psique, da alma. As doenças, transtornos que as pessoas estão passando. Isso é por causa da fome que elas têm. Mas elas vão se alimentar onde não deve. E aí essa comida estragada estraga mais ainda a sua própria alma, que já está com problema. Mas eu e você estamos diante de um pão vivo, de um pão fresco. Mas infelizmente hoje as pessoas estão acostumadas a comer qualquer coisa e sempre comer qualquer coisa. Não quer mudar o seu paladar. E eu e você, como filhos de Deus, somos convocados todos os dias a comer coisa diferente em Deus, a nos alimentarmos diferente em Deus. Irmão, tem tanta comida de Gênesis Apocalipse, tem tanta comida espiritual para nós nos alimentarmos, e esse pão deve estar aqui, ó. Deve estar aqui dentro. Jesus disse: uma comida eu tenho. Jesus não está falando uma comida eu vou comer, uma comida eu tenho. Os discípulos estavam dando comida para ele, e ele está dizendo: uma comida eu tenho. Qual que é a diferença de Jesus para mim e para você? É que eu e você necessitamos da comida, ele já tem. Mas se eu e você estamos nele, irmão, nós temos todo o alimento que a nossa alma precisa, toda a nutrição que o nosso organismo espiritual precisa, se nós estamos em Cristo, na presença do Senhor. Há um vazio em muitas almas, muitos estão caminhando com sede, com fome, mas a necessidade, ela pode ser provida, ela pode ser assistida por Deus. Basta ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em João 6, um pouquinho para frente do capítulo que nós lemos 4, o Espírito é o que vivifica, é o que traz vida. A carne para nada proveita. Aí ele diz assim: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Pronto, o que Jesus está falando para mim e para você é Espírito e vida. O que nós estamos ouvindo aqui nessa noite é Espírito e vida, não é carne, é Espírito e vida. Então o meu espírito é vivificado mediante o Espírito e vida que Jesus me traz, onde Ele me alimenta. Agora, qual é o contexto onde Jesus está falando isso, irmão? João 6. O que estava acontecendo ali naquele contexto? Ele estava alimentando uma multidão. Ele estava alimentando uma multidão. E essa multidão estava seguindo Jesus por aquilo que ele dava, por incrível que pareça na Bíblia. É claro que muitos estavam seguindo pela ternura de quem ele era. Porque Jesus era terno, irmão. Todo mundo queria ficar perto dele. Ele era tremendo, a sua pessoa era gloriosa. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Até os fariseus, aqueles mestres da lei, que queriam muitas vezes contraditar Jesus, queriam ficar perto de Jesus porque Jesus era diferente. E Jesus era diferente e eles queriam ficar próximo de Jesus. E Jesus diz isso no final de João 6, 63, porque um pouco antes ele está falando do pão que Deus enviou através de Moisés. Mas ali ele se revela como o pão vivo. Ele se revela como o verdadeiro alimento que nós precisamos. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso de Moisés, que deu o pão para vocês, os seus pais comeram e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar, nunca mais terá fome. E aí todo mundo se escandalizou. E dentro daquele contexto disseram assim: é isso aí o filho do Zé? Da Maria? Ele? Pão do céu? Como que ele pode dizer isso, essas palavras? Mas Jesus se revelou ali o seu caráter e a sua natureza. Jesus estava dizendo: eu sou o verdadeiro pão que alimenta. E aí as pessoas estavam indo a ele, por quê? Porque Jesus, irmão, estava multiplicando pão, multiplicando peixe. Jesus estava fazendo sinais, maravilhas, prodígios. Então Jesus está falando no final desse contexto: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram pão e morreram. Aquele que comer da minha carne, do pão que eu der, não morrerá. Por quê? Porque as minhas palavras, o meu alimento, a minha vida, é vida, que vai te alimentar, que vai te saciar. Porque quando eu e você comemos aqui, hoje, quando nós nos alimentamos aqui, hoje, a gente não vai comer coisa podre lá fora, irmão. Porque quando você começa a comer pão, comida verdadeira, coisa boa, o seu paladar muda. Você começa a ficar tão requintado,
E você começa a escolher, fala assim, não, esse aqui para mim, esse gosto não é legal. Você começa a selecionar, não com uma atitude de alguém soberbo, não, mas você começa a entender que você foi criado por Deus para se alimentar em Deus, para se alimentar em Deus. Não se alimentar no mundo, não se alimentar de coisas mundanas, não se alimentar de uma comida falsa, mas de um alimento satisfatório que o próprio Jesus nos dá. Vamos lá para o texto lá agora. João 4, 31. Deixa aberto aí. Deixa eu falar um pouquinho desse contexto para você. Jesus estava em Jerusalém, Judeia, e ele estava indo para Galileia. Então Jesus, ele caminhava com seus discípulos, iam parando, pousando, ia fazendo a obra, evangelizando e pregando o evangelho, ganhando vidas, curando, restaurando. Em todo o seu trajeto, sinais e maravilhas aconteciam, prodígios. Pessoas eram salvas e passavam a seguir Jesus e coisas extraordinárias aconteciam. Um rastro de milagre ficava para trás. Então Jesus ia em longas distâncias, de pouso em pouso, de aldeia em aldeia, e Jesus chega em Samaria. O texto diz assim, o versículo 4, do mesmo João 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Quando eu leio essa palavra, eu entendo que existe um propósito, porque Deus trabalha com um propósito. E se o meu Deus, o seu Deus, o nosso Pai trabalha com um propósito, a nossa vida tem que ter propósito, tem que ter significado. Se a nossa vida não tem significado, nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós estamos tão perdidos. Jesus todo dia, irmão, sabia para onde ele estava indo. Todo dia sabia o que ele tinha que fazer. Sabia qual era a direção de Deus. E Jesus foi para Galileia. Havia ali um propósito a ser cumprido, que era necessário passar por Samaria. Jesus, pois cansado do caminho, olha só o registro bíblico. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. No versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus pede à mulher água para beber. Ele estava com sede? Ele estava com sede. Mas Jesus aproveita todas as oportunidades. Deixa eu falar para você, irmão, aqui, aproveitar, abrir uma janelinha. Jesus nunca perdeu uma oportunidade. Ele foi um evangelista por excelência. E quando aquela mulher chega, Jesus inicia o diálogo com ela sobre a água. Jesus não fala, você é pecador, hein? Você precisa mudar a sua vida. Você teve 5 maridos e agora você está adulterando com outro? Jesus já quebra o paradigma, do problema entre o samaritano e o judeu. Jesus já quebra. Primeira coisa que ele já mostra, que ele vai quebrar esse problema que os homens colocam. Da questão da raça, questão da etnia, ou da questão do preconceito. Jesus já quebra. Primeira coisa, ele fala com ela. Um mestre, um rabi como ele não fala com a mulher, não falava. Naquele contexto ainda, a mulher era oprimida e era marginalizada. Algo negativo isso, mas era um contexto deles. E Jesus já quebra isso. Primeira coisa, pedindo água para ela. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E é justamente nesse momento que Jesus chega. É nesse momento que Jesus encontra-se com essa mulher e começa o diálogo com ela. Que Jesus estava cansado do caminho e assentou-se junto à fonte. Se ele estava cansado, obviamente ele estava com fome e com sede, porque eles vieram de um longo caminho. Por isso os discípulos foram comprar comida na cidade, enquanto Jesus ali ficou, porque ali havia um propósito. E Jesus não perdeu a viagem, irmão. Ele não perdeu o seu propósito. Ele aproveitou a sua oportunidade. Eu e você não podemos perder o propósito de Deus. Não podemos perder a oportunidade de Deus em nossa vida e através das nossas vidas para com o próximo. Não podemos perder a oportunidade. Jesus evangeliza aquela mulher através de um pedido de água. E aí nós conhecemos o texto, ele vai falando com ela e ele vai revelando a vida dela e ela fica maravilhada com ele e ela diz, no final ela entende que ele é o Messias e aí por conta disso toda a cidade fica sabendo que Cristo era o Messias. Mas aí quando chega no versículo 31, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Agora os discípulos já chegaram, irmão. Já estava acontecendo um alvoroço, a mulher já tinha falado quem Jesus era, as pessoas queriam ele, queriam ouvi-lo. Talvez tinha gente querendo ouvir uma revelação dele, porque ele revelou para a mulher, eu também quero ouvir, fala para mim, Jesus. E todo mundo estava ali na expectativa, e os discípulos, Jesus, e aí? A comida, vamos comer? Vamos comer, Senhor, trouxemos a comida. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come.
Você está pensando que é simples assim? Foi um alvoroço, irmão. Todo mundo falou, rogaram. Jesus, tá de brincadeira, o senhor não vai comer? Nós viemos de tão longe. Vamos comprar comida, todo mundo comeu, só tá o senhor aí sem comer. Come! Isso vai ficar ruim, vai passar mal, vai desmaiar, come! Começaram a rogar, começaram a falar, começaram a insistir para Jesus comer. Versículo 32, porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguma comida? Será que Jesus está com um bordalzinho escondido, irmão? E está comendo e ninguém está vendo? Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Vocês não conhecem o meu alimento. Vocês não conhecem a minha comida. Vocês estão insistindo com algo passageiro. Vocês estão querendo colocar na minha boca uma coisa que até é necessária, mas ela tem uma validade. Eu vou comer, ela vai saciar, daqui a pouco vai passar e eu vou ficar com fome de novo. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E no versículo 33, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe porventura alguma coisa de comer? Não é possível, ele deve estar comendo alguma coisa escondida. Alguma coisa escondida. Versículo 34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só a comida de Jesus, é fazer a vontade de Deus. Porque ele entende que Deus o enviou para realizar, olha o verbo, realizar. Esse verbo realizar dá a ideia de você completar um trabalho. Realizar o trabalho, quando você realiza, isso está bem descrito em João 19:30, quando Jesus diz assim, está consumado, está realizado, está completado, foi feito, a obra foi feita, eu completei o trabalho. Então Jesus está dizendo isso, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. E Jesus está dizendo entre linhas aqui, irmão, intrínseco, dentro do texto, das palavras, quando nós fazemos essa leitura espiritual, assim, eu estou comendo uma coisa que vocês não comem. Eu me alimento de algo que vocês não entenderam ainda. Porque a minha comida está ligada a um propósito. A minha comida está ligada a um projeto. A minha comida está ligada a uma intenção, não só minha, mas de Deus. Eu não estou caminhando na terra atrás de comida, atrás de churrasco, atrás de filé mignon. Eu não estou caminhando na terra atrás de comida física. Eu já tenho um alimento que está comigo. Eu tenho um alimento que me sustenta. Eu não dependo de coisas externas. Eu já tenho algo que me alimenta, que me sustenta internamente. A questão física, material, é algo necessário sim. Mas antes disso, primeiro, é aquilo que me alimenta internamente. Se você ler Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando assim, buscai, pois, primeiro o reino de Deus. E esse versículo é um dos últimos, é o penúltimo. Se você pega Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 34, Jesus fala da comida, fala da bebida, ele fala das vestes, fala da vida espiritual, fala do dinheiro, fala do poder, ele fala de todas essas coisas. E no final ele fala, mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, se referindo ao que ele acabou de dizer, vos serão acrescentadas. A comida, a bebida, a roupa, tudo aquilo que ele falou vai ser acrescentado. E aí ele fala assim, buscai pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas serão acrescentadas. Porque basta cada dia o seu mal. Jesus, nesse texto também nos ensina que ele busca primeiro o reino de Deus e ele já é alimentado interiormente, internamente. Alimentado pelo próprio Pai. A comida que vem de Deus que o sustenta. A comida que os discípulos aqui ainda não conheciam, ainda não entendiam, porque Jesus caminhava com um propósito divino. E eu e você, querido, devemos caminhar da mesma forma. Ter o mesmo propósito que Jesus teve, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim, deve ser o meu e o seu propósito. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer. Uma comida eu já tenho. Você não precisa trazer nada para mim. Eu já tenho, já está comigo. Eu já me alimento dela. Para a samaritana, Jesus ofereceu água. Ele pediu água? Pediu. Mas ele também ofereceu. Porque a água, diferente daquela que ele pediu para ela, que estava nele, era uma água que jorra para a vida eterna.
Para os discípulos, ele se recusou a comer, porque ele tinha comida, e uma comida poderosa de Deus. Os discípulos lhe rogaram, lhe insistiram, e até conspiraram entre si, dizendo, será que ele trouxe alguma coisa? Não é possível, porque até agora ele não comeu e não vai comer. Irmão, deixa eu explicar para você de outra forma. Sabe quando você está tão focado num trabalho? Sabe quando você está tão focado em um objetivo, que você nem percebe que está com fome? Sabe quando você está tão focado num alvo, em alguma coisa que você... um propósito que você tem, um trabalho que você tem, um desejo, um sonho que você esquece de comida? Sabe o aluno quando está estudando para a prova, para fazer o vestibular ou para fazer um concurso, que ele está tão focado, ele está tão assim, determinado, que ele esquece de comida. Ele passa horas sem comer, ele até esquece que ele está com fome. E eu quero trazer essa realidade porque Jesus está fazendo. Jesus está tão focado no propósito de Deus, na obra de Deus, no chamado, na vida espiritual. Aqui o que está em evidência para mim e para você nessa noite é a vida espiritual. Ele está tão focado na vida do Espírito que ele esqueceu até da comida, irmão. Não é que ele está fazendo um jejum forçado, não. Isso está sendo algo verdadeiro dele. Porque ele está tão alimentado por Deus que ele até não está tendo necessidade de comida. O seu foco é maior, o seu propósito é maior, a sua obra é maior, o seu chamado é maior. Então isso o consome. Isso consome de uma maneira tão poderosa que ele esquece da comida. E tem gente rogando, irmão, tem gente insistindo, come. Jesus está falando, gente, vocês estão achando que esses pratos, essa comida, isso aí, você está achando que isso aí vai me roubar de Deus? Você está achando que esses deleites aí vai me roubar de Deus? Você está achando que esses pratinhos humanos vão me roubar de Deus? Vão me roubar do propósito de Deus? Não vão roubar. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu quero, eu sei qual é o meu propósito. Isso é uma significação do serviço espiritual, da obra de Deus em nossa vida. É da obra de Deus. A obra que Deus começou, como Paulo diz aos Filipenses 1,6, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Por isso que ele opera em nós, tanto querer como efetuar. É o Senhor que está operando em nossas vidas. Jesus, em outras palavras, está dizendo, o meu alimento é cumprir o meu propósito. O meu alimento é cumprir o alvo, é viver o propósito e chegar no alvo para o qual eu estou designado. Essa é a comida satisfatória. É a comunhão com Deus em realizar a vontade do Pai. Esse é o propósito de Jesus. Está falando, sim, está fazendo um paralelo. Ele está falando de coisas naturais para explicar as espirituais, porque Jesus é assim. Ele fala de videira, mas está falando dele. Ele fala de oliveira, está falando de Israel. E aí ele está traçando paralelos para nos ensinar o espiritual. E aqui ele está usando o quê? A ceifa e os ceifeiros. Ele está mostrando para os discípulos que ele está como um ceifeiro. Ele está colhendo o fruto espiritual. Ele quer colher fruto espiritual. Ele quer colher fruto espiritual na minha vida, na sua vida. Aquilo que Deus tem plantado em nossos corações, irmão, Ele quer colher em nossas vidas. Através de fruto. Você sabia que o dom vem de Deus para o homem? A Bíblia fala que Deus dá o dom a quem quer e como Ele quer. Mas o fruto não é Deus que dá. Através do Espírito Santo nós geramos frutos para Deus. O fruto faz parte da minha comunhão com Deus. O fruto é a realidade da minha comunhão com Deus. O fruto é a consequência do meu relacionamento com Ele. O fruto vai ser ministrado através da minha vida por causa dessa comunhão. O dom vem de Deus, Ele que entrega, mas o fruto sou eu que entrego por causa da comunhão que eu tenho com Ele. E é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos nos preocupar com essa colheita espiritual, essa ceifa espiritual. Mas pode ser que tem muita gente insistindo para você comer, irmão. Não, para com isso aí, cara. Vamos comer ali com a gente ali. Vai ter umas fofocas lá também. O pessoal conta umas mentiras, conta umas piadas imoral. A gente vai sentar naquela mesa lá. Você dá risada, pelo menos você extravasa um pouco. Vai, tira um pouco essa cara aí. Vai e senta lá um pouco. Tem muita gente, amado, querendo colocar eu e você em mesas de rebeldia. Querendo nos dar comida que vai estragar a nossa comida. E tem muitas situações que nos levam a isso, que tentam nos levar a isso. Para nós perdermos o foco de Deus.
Perdemos o foco do propósito no qual Deus nos chamou. Mas Jesus, irmão, ele sabia muito disso. A sua mente, o seu pensamento, eles estavam ocupados. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pensar naquilo que é puro. Você fica em casa, irmão, assistindo novela. Aí fica em casa assistindo noticiário lá que fica mostrando morte, mostrando terror, pavor. A casa já está assombrada, porque tanta coisa que você vai guardando na sua mente, no seu coração, fica com medo de dormir. A casa fica trancafiada porque fica com medo de tudo. A mente. Jesus guardou a sua mente, os seus pensamentos estavam ocupados com essa realidade. Com esse propósito, ele esqueceu até da comida, irmão. Ele não sentia a menor inclinação pelo alimento do corpo nesse momento. Ele estava totalmente voltado para o propósito divino. Você pensa que Jesus não comeu depois, irmão? Ele comeu sim, ele se alimentou. Mas que eu quero que você entenda nessa noite essa realidade que Jesus está demonstrando para os seus discípulos. E ele está traçando um paralelo da carne e do espírito. Ele está mostrando onde eu e você devemos estar. Mesmo no momento, olha aqui, de cansaço. Mesmo no momento de dificuldade. Jesus estava cansado, com sede, com fome. Estava lá, sentou no poço, queria beber água. E aí, eu quero trazer isso para nossa realidade. Às vezes a gente fala assim, eu estou cansado hoje. Eu estou cansado para ir na igreja, eu estou cansado para evangelizar, eu estou cansado para pregar para aquela pessoa, eu estou cansado para fazer isso, para fazer aquilo para Deus, eu estou cansado. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu preciso também cuidar da minha vida. E aí, com isso, irmão, nós esquecemos desse propósito. Que muitas vezes o propósito de Deus para a nossa vida é perder a nossa vida. Esse não é o evangelho? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, perca a sua vida. Evangelho, irmão, o evangelho é esse. E esse evangelho é pouco pregado por poucos, infelizmente. Quer ter vida? Você quer ter vida, mas a sua vida não é aqui. A sua vida é lá. Nós gastamos todas as nossas forças num espacinho assim de tempo. De vida, pensamos que é a vida. Esquecemos que tem toda uma vida eterna pela frente, que haverá paz, alegria, amor, consolo, abundantes eternos. Que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá choro, nem pranto, e nem dor. Estaremos o que? Em uma alegria perpétua. Mas aqui nós temos dor, aqui nós temos dificuldade, aqui nós temos perseguições, aqui nós temos tentações. Temos, irmão, porque aqui é um mundo caótico. E essas realidades já são presentes. Mas eu vivo a vida do Espírito, por quê? Porque eu sei que aqui tem tudo isso, mas lá não tem. Lá não vai ter a alegria perpétua lá. Nós somos muitas vezes, tem muita gente querendo um mundo ideal, uma vida ideal, trabalhando, correndo daqui para lá. E não estou falando que não tem que fazer, mas dentro dos limites. Gente querendo ficar rico, querendo, extravasar para ter felicidade. E, irmão, eu vou perguntar para você. A Bíblia fala de uma felicidade terrena? Você já viu na Bíblia Jesus prometer uma felicidade terrena? Existe? Quando você lê a Bíblia, quando você lê Deuteronômio capítulo 8, depois você lê em casa o capítulo 8, Deus está falando de uma felicidade ali. De uma felicidade daqueles que guardam os mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos, nós somos felizes. Por quê? Porque vem de Deus o propósito sobre as nossas vidas. A felicidade está na obediência, está no propósito. Fora disso não há felicidade. Só transtorno e bagunça no nosso pensamento. A felicidade vem por uma vida no Senhor. Se podemos dizer isso. Só que o Evangelho não fala de uma felicidade. Aqui não. Fala de uma vida digna. Felicidade é eterna. Aqui tem refrigério, aqui tem momentos felizes, momentos de alegria. Aliás, o Espírito Santo vem para nos encher de alegria diante das provas, das dificuldades da vida. É assim, simples assim, não tem que mascarar, que querer inventar, é assim. Nós já fomos consolados. E é assim que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E Jesus está demonstrando o seu caráter, fazendo a vontade do Pai. Ele entendeu que Deus o enviou para isso. Isso aqui fala de muita coisa, fala da sua pré-existência, fala da sua vida como Deus eterno,
foi enviado para a terra com um propósito, estava cumprindo o seu propósito, realizando a sua tarefa, cumprindo o seu ministério. Mas tudo gira em torno da vida espiritual. E se você ler os evangelhos, Jesus está traçando paralelos o tempo todo. Está ensinando os cabeção, irmão, a vida espiritual, e eles não estão entendendo. Ele está falando do pão do céu, o povo está querendo comer o pão da terra. Ele está falando das realidades espirituais, eles estão falando da terra. O tempo todo. E não é assim? A igreja não fala da terra o tempo todo? A Bíblia fala do céu e a igreja fala da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos. Tem alguém morto aqui? Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pensai, ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Desliga aquela televisão lá, irmã. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, que nós morremos para esse mundo, não morremos? Quando nós somos batizados, nós não morremos para a nossa natureza, para os pecados, morremos e levantamos como uma nova criatura. Fomos ressuscitados no batismo junto com Cristo. Já estáis mortos para este mundo e a vossa vida está escondida com Cristo. Qual que é esse retrato aqui? A nossa verdadeira vida é na eternidade com Ele. Já estáis mortos, já ressuscitaste com Cristo. Pensar nas coisas eternas. Isso vai elevar o que? O nosso espírito. Vai guardar nossa alma. Vai nos fortalecer em viver o propósito de Deus. Muitas vezes no propósito vamos esquecer a comida, vamos esquecer dos problemas, vamos esquecer das dores, vamos esquecer das lutas, vamos esquecer até que está cansado, irmão. Você senta no posto, está cansado, mas esquece. O propósito é mais forte. A fome de Deus é muito mais forte. A gana pelo Evangelho é muito mais forte que você esquece de você. Se nós, irmão, se nós vivêssemos isso, que Jesus nos demonstra de maneira tão clara no Evangelho, é maior do que eu e você. E Jesus estava tentando passar isso para os discípulos que estavam insistindo para ele comer. Ele estava dizendo, não, eu já tenho comida. Pode ser que nessa semana, irmão, alguém vai oferecer comida para você, hein? Preste atenção, faça uma leitura espiritual. O diabo pode colocar prato na sua mesa, pode sugerir coisas. Ele é assim, irmão. Ele é maligno, astuto. Ele traz os pratos bonitinhos, irmão. Cheirosinho. Você fala, nossa, dessa comida eu nunca comi. Ele traz e você fala assim, você acaba até pensando que é de Deus. Cuidado. Cuidado. Jesus disse, uma comida eu já tenho. Eu já sei aonde é que eu me alimento. Eu não saio comendo por aí, não. Não é assim, não. Não é bagunçado, não. Eu sei quem eu sou, sei quem Deus é, sei para onde eu estou indo, qual é o meu propósito. Eu tenho endereço. Filipenses 3, 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Avanço para o alvo. Ou seja, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, essas coisas me paravam, me contraditavam, me jogava para longe de Deus, eu esqueço disso. Assim, agora eu avanço para o alvo. O alvo é o reino. O alvo é o Evangelho, o alvo é Cristo. O alvo é a obra de Deus, é a vontade de Deus na minha vida. Você já tem o alimento que você precisa para viver na presença de Deus. E aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Saia daqui nessa noite sabendo que a sua comida espiritual é fazer a vontade de Deus. E se você entende isso, você precisa ser igreja, você precisa fazer parte da igreja, você precisa viver o propósito de Deus e caminhar na terra como um filho e uma filha de Deus, sabendo quem você é e qual é o propósito que existe sobre a sua vida. A nossa comida é fazer a vontade daquele que nos chamou para realizar a sua obra. Realize uma obra de Deus. Realize. Realize. Faça ela por completo. Para que no dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor, nós possamos dizer como Jesus disse, Senhor, está consumado. Eu realizei, eu cumpri o teu propósito.